Gil, foi aniversário desse grande mestre ontem e hoje a gente está falando de cultura, vai falar de palco, vai falar de incentivo cultural, vai falar de tudo isso. E Gil é uma representação, né? Que sintetiza tudo que há de bom na arte, na cultura, no que existe de mais precioso no nosso tesouro nacional. Bem, gente, hoje é dia de cultura novamente, hoje é dia de temas onde a gente vai transitar entre o teatro, entre todas as outras formas de fazer cultura e arte. E quem vai estar com a gente hoje é um amigo muito querido, de muitos anos de convivência, de intimidade, de troca de ideias, de crescimento mútuo. Ele é ator, ele é mestre em artes cênicas, é produtor e é gestor cultural. Tiago Carvalho. Tiago Carvalho, muita gente conhece mesmo, é uma pessoa que transita nessa área de cultura e do teatro e que traz muita coisa boa pra gente. Quem já pôde assistir um espetáculo com o Tiago sabe que é impressionante a atuação dele. E isso, gente, foi desde sempre, desde sempre. Eu conheci Tiago num projeto da TIM, eu acho, da TIM, lá em Vitória da Conquista. Se montou um circo gigantesco em uma das praças lá da cidade. A TIM que fez o financiamento desse evento, e várias atividades culturais aconteceram naquele dia. Eu estava cobrindo o evento pela universidade e lá eu vi Tiago pela primeira vez. E desde então eu e meus colegas de imediato identificamos o talento dele. Era diferencial, brilhava, aparecia aos olhos de todos assim imediatamente. Então o Tiaguinho é uma figura muito querida por onde ele passa. Trabalhou durante muitos anos em Vitória da Conquista com o teatro, depois foi estudar em Belo Horizonte, posteriormente em Salvador, onde ele fez toda a graduação dele. Mas ninguém melhor para falar dele do que ele mesmo, né, gente? Eu vou convidá-lo a entrar na nossa live. Tiago, ele está aqui pelo grupo Finos Trapos. E eu vou chamá-lo agora para a gente bater aquele papo legal. Vamos lá? Meu querido! Que coisa Felicidade! maravilhosa! Olha nós, menino. Como estás tu, meu amor? Ai, meu filho, entra live, entra reunião, sai reunião, tira foto, registra, manda pra ali, manda pra colar. Mas tô bem, tô ótimo, feliz. Olha a pele como tá ótimo, o cabelinho tá arrumado. Tá Deu maravilhoso. tempo ainda de trocar de camisa. Ti, eu falei um pouquinho aqui sobre você, mas não falei nem a metade, né? Eu acho que você se lembra, né, daquele projeto do TIM, da TIM, né, que a gente se conheceu lá em Vitória da Conquista e que foi muito marcante. Principalmente eu estava começando também na área de comunicação, de jornalismo, mas você já tinha uma estrada, né, com o trabalho de teatro lá em Conquista. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Eu sei que é grande, gigantesca, você é uma figura importante para Que todos medo da nós. Então, fala um pouco de você, meu amigo. Fala como é que você está passando, como foi sua trajetória, o que que você está fazendo atualmente.
Então, antes de mais nada, eu gostaria, Paulinho, antes dessa apresentação, eu gostaria de saudar todas as pessoas que vieram antes de nós, aquelas que estão escamoteadas, invisibilizadas, esquecidas pelo tempo, pelo espaço proposto por nós. Eu gostaria de dizer que antes de mim, outros corpos já se fizeram presentes nesse campo de discussão, que nos levam a discussões que são pertinentes para o nosso campo da cultura. Né? É o que chamamos hoje de políticas públicas, de políticas de acesso para as artes. Eu saúdo os companheiros e as companheiras que estão vivendo à margem neste momento de isolamento social, que precisam de alimento em suas casas, que estão desamparadas num momento de desequilíbrio social, econômico e também cultural. Antes de mim, existem outros que gritam. E falar sobre esse lugar de grito é muito importante, principalmente aqui nessa live. Eu saúdo os meus companheiros e companheiras artistas, aos grupos de teatro, ao teatro brasileiro, aos técnicos de espetáculo, aos pensadores, criadores, professores, às bichas, às pretas, às manas, todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com esse fazer crítico, reflexivo sobre as artes no Brasil. São várias pessoas que estão em lugares distintos, em rincões distintos, grupos, artistas, empreendedores, fazedores, provocadores. Evoé, Rodrigo, realmente é isso. Gostaria de agradecer pelo espaço de diálogo, porque se este lugar não existisse, eu também não poderia ter essa troca, essa abertura de novas ideias, de renovação das nossas forças. Mais do que nunca, nós artistas precisamos desta renovação. E renovar é tomar novamente as rédeas da nossa vida para continuar a condução dela. Quero dizer que essa renovação dessas energias são das energias vitais que podem nos unir. Aqui eu tenho um espaço de continuidade para o que eu pesquiso e exercito todos os dias enquanto cidadão que faz arte e cultura no Brasil. Quiçá na Bahia, quiçá em Vitória da Conquista, porque eu sou de uma cidade chamada Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Então, nesse ato do desejo de falar de cultura, de uma ação cultural, e eu mesmo de um relato de experiência, a partir da minha prática, da minha formação acadêmica, do meu desejo pessoal enquanto ser que se desdobra em um fazer coletivo, em um grupo de teatro, em um coletivo. Para além também do que eu falo do meu lugar de criação, das minhas construções ideológicas, da minha identidade, eu sou menino cis, do interior do estado da Bahia, de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, como acabei de dizer recentemente, mas também gostaria de demarcar. Eu sou bisneto de uma índia. Neto de uma rezadeira. Maravilha. Filho de uma evangélica. Eu estou numa casa que está sustentada pelo pilar da feminilidade. E esse sagrado feminino é que todos os dias vai me instrumentalizando, me fazendo procurar iniciativas híbridas e potentes enquanto ator social. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com a minha avó ao telefone e todas as vezes que ela se despede de mim, uma coisa que é muito linda e que me chama muita atenção e que eu carrego para a minha vida é ela dizer ao final da ligação: Guinho, que Oxalá te abençoe, cuide da tua cabeça. Pensar nesse ato é o mesmo que dialogar com a escrita de Clarice Lispector, quando ela pensa que pensar é um ato e sentir é um fato. A minha avó me empresta um pouco da sua sabedoria. E essa sabedoria reverbera em tantas coisas que estão aqui em mim. Eu sou instrumento, eu sou alguém que provoca reflexão e também precisa ser instrumentalizado. Por isso, nada mais, nada menos do que dizer: olha, o meu perfil social nesse exato momento eu me chamo Tiago Carvalho, eu estou Tiago Carvalho, ator, educador, pesquisador, gestor, produtor, tantos outros nomes que a mim estão sendo delineados, porque eu me componho de perfis de acordo com as minhas atribuições. Então, eu começo em um curso de extensão na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Me desloco para Belo Horizonte para ter uma experiência com o Grupo Galpão. Volto para a minha Bahia querida, estou em Salvador, na capital. A nossa Bahia ela é plural e singular, cada um com sua identidade, cada território tem a sua singularidade. Estar aqui na capital é realmente beber de outras fontes. E aqui eu faço minha graduação, faço meu mestrado, me ingresso numa especialização de gestão,
começo a me envolver com o poder público, me vejo enquanto gestor cultural, me vejo enquanto produtor, me vejo enquanto ator, me vejo enquanto provocador, incentivador, dou consultorias, dou aulas, ou seja, eu estou imbricado de uma série de questões que me atravessam. E por me atravessarem, principalmente neste momento de isolamento social, o que eu quero dizer é que a vida continue, que eu continue de fato dando espaço para outras vozes e pensando no que passou. Meu amigo, que texto lindo! Depois disponibiliza pra gente, viu? Pode deixar, tá por aqui. A gente tá, eu também escrevi um pouquinho aqui para ir me guiando, né? É, para nos Para ver o guiar. que vai dar essa nossa discussão. Amado, Simbora. Muita gente boa entrando aí, né? Que muita, legal. muita gente. Eu tô vendo aqui Cris. Cris, deixa eu ver aqui. Cris está falando. Sou neta de Índia, filha de evangélicos, mas a minha ancestralidade preta, ela grita, axé. Tita maravilhosa! Muita gente chegando aqui, vai chegando, gente, vai se acomodando. Podem participar, mandem bastante perguntas. Façam o debate aí entre vocês também, surgindo alguma coisa. Se alguém pode responder, responda. Aqui é um lugar para a gente trocar ideia, trocar energia, trocar conhecimento. Ti, me diz uma coisa. A gente tem condições de definir cultura? Paulinho, esta é uma pergunta delicada, é uma pergunta questionadora, é uma pergunta reflexiva, inclusive em tempos de isolamento, em que eu preciso produzir no meu escombro, eu preciso produzir na minha tenda. Eu não posso mais marcar um ensaio e dizer que eu vou me encontrar com os meus companheiros e companheiras para desenvolver. Mas, a partir da tecnologia e de acordo com pensamentos de tantas outras pessoas, é possível a gente dizer que é um conjunto de ideias, de comportamentos, de símbolos, de práticas sociais, aprendidas de geração em geração através da vida e da sociedade. Eu ouso dizer, inclusive, que é um elemento enorme. Eu vou recorrer o tempo inteiro a coisas grandes, ao que é pequeno, ao que de alguma forma pode manifestar enquanto reflexão deste exato momento. Mas eu também digo que é tudo aquilo que se manifesta, que reflete a partir do povo, de um lugar. Um exemplo claro disso, eu estou vendo aqui os seus bibelôs aí no fundo, os seus souvenirs, a gente pode pegar, inclusive, a figura da bordadeira, um exemplo muito interessante para a gente utilizar nesse momento e dizer que é uma tradição. Cultura também é tradição, é que passa de geração em geração, é geracional. Para tanto, eu acho, é um ponto de vista, que nós precisamos compreender que essa terminologia não pode apenas ficar no papel. Nós precisamos entender que trata-se de uma relação que é estabelecida entre sociedade civil e poder público a partir da premissa de que cultura é um direito de todo cidadão, assim como a saúde, educação e justiça. E a gente se questiona o tempo inteiro, se perguntando, realmente cultura é direito? Todo cidadão tem direito à cultura? O que é cultura? O que se manifesta enquanto cultura? Será que a musicalidade que tem na minha região, ela não é cultura para outra região? Ou seja, a gente tem esses lugares que são completamente dicotômicos, ou seja, a gente precisa entender os territórios, entender as suas identidades, inclusive para a gente justificar. Cultura é um estado, é o lugar, é a manifestação, é a tradição que passa de geração em geração. O que é arte é outra coisa completamente diferente, ou seja, a gente acaba difundindo as coisas e achando que tudo é a mesma coisa. Por vezes, tendo em vista essa manifestação, trago algumas acessões históricas ou cronológicas que eu chamo a atenção nesse momento e que eu posso também correr o risco de me perder no pensamento, inclusive do ponto de vista das datas, porque são manifestações que às vezes a gente não tem exatamente datas. Mas eu digo, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a gente, a partir da premissa do que é cultura, é entender que nós temos a criação do Ministério da Cultura, que é um órgão do governo federal que foi criado em 1985,
que faria 35 anos, e aí eu digo para vocês agora que faria 35 anos, porque nós não temos mais o nosso Ministério da Cultura, nós temos uma secretaria, né, e que é muito delicado nesse exato momento de pandemia, de isolamento social, em que a gente tem uma emergência, em que as pessoas precisam realmente se alimentar, são técnicos, produtores, artistas, uma série de gente, a cadeia ela está precisando nesse exato momento ser atingida financeiramente, ter esse auxílio, e a gente entende nesse exato momento que está cada vez mais difícil. Ou seja, é neste período de ditadura militar que surge por conta da redemocratização. Agora, eu acredito que fica mais em voga a bendita da pasta, da Secretaria de Cultura, porque a gente viu aí nos holofotes o tempo inteiro a atriz Regina Duarte, que assumiu e saiu, e recentemente a gente tem a inserção de Mário Frias, que é um ator também, e que nesse momento é contraditório, é triste para a gente, mas são pessoas que estão à frente de um lugar que a gente tentou desenvolver através de duras, não só expectativas, mas duras escutas, duros atravessamentos, duros diálogos e reflexões no campo da cultura, haja vistas, inclusive, a realização do governo, da inserção do nosso ministro, Gilberto Gil, quando assumiu a pasta, porque é exatamente nesse momento que as coisas começam a tomar outro direcionamento, a gente pensa a cultura a partir de outra ótica, e a cultura do povo, é a cultura que está no sertão, naquele lugar que está lá totalmente escondido, da senhorinha que borda, que vai costurando, e a gente vai percebendo que as linguagens elas começam a ter espaços, né? Temos aí também, é importante dizer que a gente tem a entrada da Funarte, que acontece em 75, mas antes da Funarte, que é o Fundo Nacional de Artes, que é um amparo da música, né, das artes plásticas, das artes visuais, das artes cênicas e também do cinema. É um outro campo delicado, é um outro lugar delicado, né, porque a gente está mexendo num vespeiro, inclusive, uma vez que construímos políticas de acesso onde nós tínhamos editais e agora a gente tem poucos editais. Mas é importante dizer que o site ele está disponível ainda, e eu queria dizer aqui, ele está disponível no funarte.gov.br. Lá 2 editais estão abertos, que é o Ibericena, que trata de uma ajuda para as artes cênicas ibero-americanas. É uma convocatória para artistas que querem desenvolver seus espetáculos, que querem desenvolver as suas oficinas, as suas residências artísticas. Nós também temos um prêmio chamado Funarte Respirarte. Essa história dos prêmios de respiração tem ocorrido nos últimos dias e, na verdade, nos últimos meses, devido a esse isolamento social, uma vez que a gente urge de uma emergência que não é só do dinheiro, do físico. Nós estamos dentro de casa agora, nós artistas, tentando saber de fato como é que a gente vai produzir arte, como é que a gente vai produzir cultura, como é que a gente vai colocar em evidência aquilo que a gente já fazia anteriormente. Porque o nosso trabalho ele não vive, mesmo sendo, pelo menos na área do teatro, mesmo sendo vaidoso, nós precisamos deixar ele disponível para que o público possa fruir, que ele possa consumir o nosso trabalho. Ele é um produto também. E é um produto em evidência, que está na prateleira e que pode ser pego a qualquer momento para ser consumido. E agora a gente se pergunta, como é que o meu produto, o meu espetáculo, a minha oficina, o meu livro, ele pode ser conduzido? Para além disso, eu queria dizer que, seguindo a reflexão, temos a implementação e o desenvolvimento das políticas públicas a nível de Brasil, de estados, de município, a sociedade produzindo cultura e o Estado estabelecendo mecanismo de preservação e incentivo à cultura. Você me faz uma pergunta sobre o que é cultura e eu vou abrindo outras portas, inclusive para a gente entender que a senhorinha que desenvolve a sua colcha de retalhos lá no Recôncavo, lá no Sertãozinho, ela faz parte dessa construção dialógica. Perfeito. Ela faz sentido na cadeia produtiva. E se assim por dizer, eu queria também contribuir com a reflexão, dizendo que a gente tem a criação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, especificamente aqui em Salvador. Para além disso, a gente tem a criação também
da Fundação Cultural do Estado da Bahia, ou seja, nós estamos abarcados e preenchidos dessas instâncias que podem, de alguma forma, colaborar com a nossa formação, pode colaborar, inclusive, com acessos, mas eu queria dizer também que esses dois lugares, eles são completamente dicotômicos, porque ora trabalham em diálogo um com o outro, ora não trabalham. E neste exato momento em que nós temos 27 territórios culturais e 417 municípios que precisam, no estado da Bahia, ter acesso à cultura, à arte, a editais, a instrumentos capazes de chegar e, de fato, chegar para essas pessoas como instrumentos democráticos, a gente também precisa entender um outro ponto de vista. Nós temos leis. E essas leis, elas podem ou não garantir lugares para a gente. Assim, eu adentro rapidamente nas políticas públicas de cultura, que é isso que a gente está falando, que é esse diálogo entre sociedade civil e poder público. Né? Como é que o poder público ele vai, de fato, dialogar com a senhorinha que não entende sobre gestão, que não entende sobre produção, que não entende sobre comercializar o produto dela. Você entende? Como é que eu vou dizer para ela, olha, dona Maria, vou dizer para minha avó, dona Hilda, sabe esse pano de prato que a senhora borda aí na sua casa? Olha, isso é possível ser comercializado no mercado. Mas para eu dizer para ela, eu não posso dizer, olha, dona Hilda, a senhora vai participar de um processo de formação em que a senhora vai aprender a etapa da pré-produção, da produção, da pós-produção, da avaliação dos impactos, da prestação de contas de um serviço e depois da visão para o futuro. Dona Hilda vai dizer, eu quero continuar na minha casa, na minha rocinha, na Lagoa das Flores, tá? Produzindo meu pano de prato. E eu estou dando um exemplo de Dona Hilda, mas existem diversas Donas Hildas espalhadas por este Brasil, produzindo coisas riquíssimas, Paulinho. Coisas lindas que a gente desconsidera como um ato criativo, como um ato do fazer cultural. E aí a gente tem a lei federal, que é do incentivo com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela realmente é uma outra discussão, eu não vou abrir esse espaço aqui porque ela é longa, mas antes da Lei Rouanet, a gente ainda tem a Lei Sarney. Antes da Lei Sarney, a gente tinha a pasta da cultura que estava trabalhando em conjunto com a educação, lá nas cátedras, lá no início de 68, 69, e aí eles se dividem, e a gente tem esse momento tenebroso no nosso país, que é a ditadura militar, que nos atravessa. Os artistas vivem momentos preocupantes, a gente continua vivendo um momento preocupante, a gente volta de novo a esse pensamento ideológico, e parecia que era utopia. Recentemente, eu defendi, digo 2016, defendi minha dissertação no programa de pós-graduação em artes cênicas, e aí eu me perguntava, será que a gente ainda continua bebendo nessa bendita desta fonte da década de 70? E por incrível que pareça, ironicamente, eu volto e eu tenho a oportunidade de, nesse momento, revisitar esse lugar. Eu estou dentro da minha casa, trabalhando com os meus companheiros e companheiras, a partir da internet, do celular. Esses são os lugares que eu estou trabalhando escondido. Eu posso mostrar porque a rede social me dá a oportunidade de mostrar. Eu posso acessar outras pessoas, inclusive essa live de hoje, por incrível que pareça, foi o tempo de, Paulinho, aceito, vamos agora definir qual é o tema, delineia, vamos orientar aqui entre a gente, organizar, aí a gente sai com o card. Quando sai com o card, automaticamente, as pessoas elas começam a entender, olha, isso me interessa, isso não me interessa, porque as pessoas filtram. Elas filtram. E continuando com esse pensamento, a gente ainda tem a lei estadual, que é o programa de incentivo de patrocínio, no caso aqui do nosso estado, eu estou falando sobre o meu território. É óbvio que em todos os estados a gente tem o Poder Executivo que está aí desenvolvendo as suas ações específicas e tem as suas fundações, as suas secretarias, aquelas que não têm, se planejam, se organizam. Algumas dessas trabalham em conjunto com a Secretaria de Turismo, mas existem. Se vocês não sabem, para os que estão agora acompanhando essa live, se não sabem, procurem, né, deem uma olhada no Google, sempre é possível a gente encontrar informações do nosso estado. Nós também temos uma conquista que são os editais públicos, através do governo, através das esferas federal, estadual e municipal, os editais privados de empresas estatais, de banco, Banco do Nordeste,
Banco do Itaú, Banco do Brasil, Correio, etc. e tal. Nós temos diversas divergências neste exato momento, inclusive porque esses editais, de uma certa forma, não têm aparecido. A gente acredita que também é por conta da ausência dessas políticas públicas. A gente também acredita que é por conta desse diálogo, do entendimento de que a cadeia produtiva precisa continuar trabalhando, e para trabalhar a gente precisa de incentivo. Recentemente eu estava vendo uma entrevista do Rodrigo Pederneiras, que é o coreógrafo, ele é o coreógrafo do Grupo Corpo de Belo Horizonte, um grupo conhecidíssimo, que há mais de 20 anos desenvolve uma atividade, um trabalho lindo, né, em Belo Horizonte e no mundo, porque eles desenvolvem trabalhos de grande porte, e ele dizia, sem patrocínio a gente não consegue viver. Sem patrocínio a gente não consegue pagar luz, pagar água, porque o nosso retorno ele não é imediato. O nosso retorno ele tem uma temporalidade, ele demora, ele é moroso para acontecer no nosso ponto, no nosso ponto de vista. Até aqui, eu digo que foi possível perceber que nós criamos e continuamos criando para que a cultura permaneça em um solo fértil. Que a senhorinha, aquele pensamento que eu introduzi lá no início, que a senhorinha que produz seu bordado, que passa de geração em geração, que ajuda no crescimento da cadeia, que ela seja o fenômeno econômico no contexto cultural, definindo a partir das suas crenças de compartilhamento. Porque essas crenças de compartilhamento, elas estão especificamente voltadas para grupo de pessoas. E esses grupos de pessoas, neste exato momento, precisa pensar como é que eu vou dar continuidade com o meu trabalho. Fala um tiquinho, mas você pode interromper, inclusive, viu? Porque eu gosto de papear. Não, eu vou te interromper um pouquinho aqui, porque está tendo contribuições maravilhosas aqui nos Ótimo. comentários. O Teatro do Amanhã aqui, que é criado por Rodrigo Hermínio, que vai estar com a gente daqui a pouco. Em Pernambuco, temos fundo estadual, o Funcultura, que aborda diversas linguagens, artes cênicas, visual, música, cinema, literatura, gastronomia, cultura popular, fotografia. Então, o Tiago está falando aí da experiência dele, lá na Bahia, né? Mas a gente sabe que existe um universo gigantesco desses editais, dessas oportunidades, mas, particularmente, eu acho que ainda a visibilidade para isso e também a oportunidade de participar, de ter acesso ao dinheiro público para produzir cultura é muito difícil no nosso país, é muito difícil. Numa live passada com meu amigo Rodrigo Hermínio, ele falou a maior parte da verba pública para teatro vai para o Sul e Sudeste. Nordeste fica desamparado nesse sentido. Então, como você disse aí, leis que surgiram aí desde antes de Sarney, porque precisa, infelizmente, gente, como o Brasil é assim, é preciso ser de forma forçada através de leis para que direitos fundamentais como a cultura sejam garantidos à população. A gente sabe que o sistema, do jeito que ele funciona, ele não quer que a cultura chegue, ou que a cultura da senhorinha que faz o bordado seja valorizada como deve ser, e que ela receba por aquilo que ela está fazendo, que é um trabalho artístico, criativo e que modifica pensamentos. Então, quando isso daí é sabotado por um sistema, porque é uma política estratégica de impedir que as pessoas tenham acesso à cultura. Assim como acontece com a educação, assim como acontece com a saúde. Então, tudo no país é muito caro. Se você quer um bom espetáculo, é muito caro. Por quê? Porque os artistas, eles não recebem como deveriam receber e eles não têm acesso ao dinheiro público que deveria ter. E o que é que acontece? Migalhas chegam para a população fica ausente de cultura, ausente de pensamento crítico, ausente de pensamento criativo.
Então, ainda, infelizmente, é necessário ter leis que obriguem os nossos representantes políticos a reservar verbas públicas para a cultura. Isso é fundamental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que cultura forma cidadania. A ONU aconselha que todos os governos devem dar acesso à cultura. A nossa Constituição obriga representantes públicos a dar acesso cultural às pessoas. Aí vem a minha pergunta, Ti. Mas, especialmente hoje, como você já fez um traçado aí, porque Brasil, o país, porque a grande classe dominante tem a cultura como inimiga e coloca representações que são verdadeiros espantalhos para cuidar de algo tão importante que é a cultura. A gente vai continuar, como é que você vislumbra isso? A gente vai continuar tendo a cultura como o último dos nossos valores a ser contemplado. Como é que você enxerga e como é que você vê esse nosso futuro? Olha só, Paulinho, essa é uma pergunta. Suas perguntas elas estão nesse exato momento chegando como flecha, né? Porque no momento de isolamento em que a gente está dentro das nossas casas e muitas dessas pessoas estão desejando sair das suas casas, pelo menos para respirar, tomar um ar, deixar o vento realmente passar na cara. Eu me lembro de um documentário do Dizzy Crockett, muito interessante, que o cantor Ney Matogrosso, quando foi entrevistado, ele dizia que a censura, o governo via os artistas como uma ameaça. Ou seja, nós ameaçamos a todo instante. A nossa arte ela é de protesto. Nós seguimos contestando o tempo inteiro. Nós fazemos pesquisa, nós dialogamos, nós abrimos espaços como esse que está sendo dado agora para pensar a cultura no nosso país. É uma dimensão continental. Nós somos aquilo que atraímos. O governo, esse governo que está imposto para a gente, fascista, que atrai a gente para esse lugar, nos quer deixar neste lugar de marionetes. Mas eu entendo que a nossa cultura ela precisa se amalgamar. Que a cultura ela é cidadania, que são utopias do não lugar, mas do lugar que precisamos construir. Que lugar é esse que nós estamos construindo agora em isolamento social? Essa cultura, ela precisa, essas pessoas, nós precisamos agora neste exato momento caminhar juntos. A democracia ela precisa ser pensada através das ausências dessas emergências. Do que está dito, né, nas entrelinhas? Boaventura Souza Santos diz para a gente que a democracia é a baixa intensidade. E que intensidade é essa que está sendo provocada em nós quando a gente está criando? Eu fui provocado por um vídeo do Rodrigo do Amanhã, esses 100 dias de isolamento dentro de casa, em que ele começa todo o processo dele trocando de camisa, ele fica com o mesmo fundo, ele vai deixando a barba crescer, o corpo dele vai se transformando, vai fazendo mudanças no corpo dele, no próprio cabelo dele. Então, e no final de tudo isso, ele tira. E aparece aquela imagem do rosto limpo. A gente pode utilizar essa metáfora dizendo: eu acabei de sair do meu trabalho, do meu espetáculo, e eu vou voltar no dia seguinte para fazer o meu espetáculo. Mas eu entro dentro da minha casa vestido, e eu tenho que tirar minha roupa dentro da minha casa e ficar nu dentro da minha casa, porque eu não posso vestir minha roupa de novo para voltar para a minha sala de espetáculo para produzir o meu trabalho. Ou seja, nós estamos sendo provocados o tempo inteiro com fake news. Nós estamos sendo provocados por conteúdos ofensivos, agressivos, e são conteúdos agressivos e ofensivos de nós mesmos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que estão próximas de nós. Essa pandemia agora, neste exato momento, também nos diz: você se lembra
daquela ação que aconteceu alguns anos atrás, no processo eleitoral, em que a gente conduziria um novo presidente para o cargo, a gente ficou completamente provocado, porque era esquerda, direita, eram grupos brigando, se amassando, as nossas famílias entraram em contradição, nós começamos a ver outros lugares e outros aspectos dos nossos, e aí a gente agora, novamente, a palavra abarcar. Vamos amassar, gente? É hora da gente amassar agora. Quem amassar o outro primeiro vai chegar do outro lado da margem. Mas uma coisa que é muito importante é o seguinte, Paulinho. Na nossa arte, na nossa área, na nossa linguagem, eu estou falando de um lugar que é de teatro de grupo, de uma coletividade. Eu faço parte do coletivo das Liliths, que há 7 anos desenvolve atividades sobre as identidades de gênero. Eu também faço parte de um grupo chamado Finos Trapos, que há 17 anos desenvolve atividades no campo das artes cênicas. Aqui na cidade de São Salvador, nós surgimos a partir da formação, da provocação da Universidade Federal da Bahia, ou seja, é um papel fundamental que a gente precisa registrar. As universidades públicas têm papéis em nossas vidas, porque nós somos formados, nós somos conduzidos a caminhos, e estes caminhos nos redirecionam para outros caminhos. Hoje, enquanto um agrupamento, enquanto um coletivo de teatro de 7 e 17 anos, nós pensamos hoje na nossa sobrevivência e de como é que a gente vai continuar conduzindo o nosso trabalho. Nesse exato momento, Paulinho, nós estamos agora divididas e divididos em 3 lives. A Mana Chan, uma mana trans do nosso coletivo, está em uma live em Santa Catarina, e nós estamos com outra mana produzindo um livro e lançando o livro dela. E eu estou aqui nesse espaço de diálogo com você, ou seja, eu tenho ouvido e escutado o tempo inteiro você dizer nas suas lives, este é o espaço de atravessamento em que nós precisamos confrontar com todas as pessoas e dizer, é aqui que a gente precisa falar. Eu não estou falando só para mim, eu sei que é uma câmera que está aqui, que o que divide a gente agora são imagens. Mas nós sabemos que nós existimos, que nós estamos vivas ainda, que estamos vivos, querendo continuar com os nossos trabalhos, querendo continuar sendo atravessado, ou seja, nós não podemos permitir que os retrocessos, de fato, eles nos atravessem. A gente precisa continuar lutando pela liberdade de expressão, pela democracia. A gente está falando de arte, de insurgência dessa arte, desse lugar das pessoas que precisam se alimentar, mas a gente também precisa falar da liberdade. Eu preciso ter liberdade enquanto artista para continuar criando os meus espetáculos. Porque senão não vale nada. Eu não tenho mais função, nem social, nem econômica, nem cultural. E não tem poder público que vai colocar na minha cabecinha, enquanto sociedade civil, que eu não posso. Inclusive, eu preciso dizer para os meus amigos que me respeitem. Respeitem o meu trabalho, respeitem a minha história, respeitem o meu fazer, respeitem a minha condução, e é isso que a gente precisa fazer. Demarcar dia após dia o nosso fazer. Porque se a gente não continua nessa expectativa de dizer, eu estou fazendo, quero continuar fazendo, tem outra pessoa que pode, olha, mano, olha aqui, olha por este viés aqui, tem outra perspectiva, ótimo, vamos dialogar. Mas se não for assim, se for também no embate, o que vai acontecer é isso. A gente vai se amassar e se pegar cada vez mais, Paulinho. Diálogo, né, Tiago? Eu acho que é diálogo em qualquer situação. A gente sabe que todo governo autoritário existe um grupo ou setores da sociedade que eles atacam de imediato. Os artistas, aqueles que trabalham com cultura, como você sabiamente lembrou aí, eles tiram primeiro a liberdade. E tirar a liberdade não é só cancelar espetáculos, não. Tirar a liberdade é tirar dinheiro. Dinheiro. Porque o dinheiro, sim, movimenta e traz estrutura para a criação. Se você não tiver o dinheiro, você não vai fazer muita coisa. Você vai fazer, pode até fazer com a criatividade sobre-humana que o artista tem, de fazer ali, naquela célula, pequenininho. Mas você precisa de dinheiro, e dinheiro público, porque a Constituição garante isso. Então, a gente precisa, como você bem falou aí,
unificar o discurso, parar de brigar entre si e falar assim, gente, nosso inimigo não é o artista do lado, não é o meu vizinho. O nosso inimigo é um sistema que nos sabota diariamente, que não quer que a gente crie, que não quer que a gente ofereça o nosso trabalho para que a sociedade tenha consciência crítica das coisas. E aí mexe com toda essa estrutura que está aí, onde uma classe é sempre dominante e é ela que dita todas as regras, é ela que distribui todo o dinheiro que é nosso, que a gente paga só de respirar, a gente paga. Hoje, nesse exato momento, a gente não tem mais direito da nossa água, por exemplo, ela foi aberta para privatização. Então, e todas as outras riquezas que a gente tem, elas são entregues de forma cínica e a gente caladinho, porque a gente fica nos nossos discursos muito individuais. Como você disse aí, a gente precisa unificar o discurso, a gente precisa falar entre si, dialogar, para entender quem é realmente que está sabotando a gente, né? Então, sua participação... E de que forma que estão nos sabotando? Exato. Um exemplo muito claro neste momento é, eu vou construir um edital e a comunidade artística, a sociedade civil, ela não tem direito de escuta. A gente precisa imediatamente retomar essas escutas sociais, essas escutas participativas. A gente não consegue construir mais instrumentos, editais, provocações para as pessoas. Como é que você vai dizer para o outro, o nutricionista diz para você, olha só, Paulinho, você vai comer isso e isso, porque eu olhei para sua cara e te vejo. Menino magrinho, tá com cara de anímico, tá com olheira, eu acho que ele vai comer isso aqui. Não. Precisa analisar, precisa conversar, precisa unificar, precisa dialogar. Se o poder público não convida a sociedade civil para ter espaço de escuta, inclusive para saber as reais necessidades e colocá-las em práticas, porque em determinado momento é óbvio que existe, né, esse lugar do escamoteamento de que eu vou convidar, eu vou dialogar com ele, mas é esquecido. Esqueci. Uma coisa que é muito predominante para a gente nesse exato momento é você faz a leitura de um edital que acabou de sair por algum lugar. O bendito do edital está ali. Você faz a leitura, tem os subtextos, tem os lugares do jurídico, quem tem entendimento vai avançando na lógica, quem tem informação vai avançando na lógica. Inclusive, é importante dizer que as escolas de formação em nosso país, especificamente no Rio, na década de 90 e aqui em Salvador, ela ajudou muito no fortalecimento do campo, né, inclusive para construir novos instrumentos, para pensarmos políticas públicas a partir de outra ótica, mas nós não podemos continuar só produzindo instrumentos. Nós não podemos continuar só escrevendo normatizações, regulamentos, convocatórias de fora do eixo. Ou seja, a pessoa ela tem que entrar no sistema para fazer a leitura daquele edital, tirar o substrato daquilo, pedir informação. Ela tem de 30 a 45 dias para ela fazer a inscrição, ou seja, ela tem uma ideia na cabecinha dela, ela ainda vai começar a desenvolver a ideia dela, ela coloca no papel, sem instrumento, ela submete, ela passa ainda pelo crivo da avaliação para ser homologada, para saber se ela entregou o documento realmente. Se ela não entregou o documento, ela já nem passa para a próxima etapa. Se passou para a próxima etapa, você vai ser avaliado por uma banca que, em alguns momentos, e eu não estou generalizando nesse exato momento, de que existem bancas contraditórias que não pensam ideologicamente, que não pensam que esses produtos eles têm funcionalidade no mercado, inclusive com a lei orgânica que nós temos aqui no nosso estado, de que a gente pensa gastronomia, economia criativa, de que a gente pensa teatro, música, dança, cada linguagem na sua especificidade, e como é que essas linguagens devem ser conduzidas, os espaços culturais, os equipamentos culturais. Depois de aprovado, você vai assinar um documento, você aguarda um tempo para receber o repasse. Se esse repasse te acontecer no tempo ideal, ele chega para você 20%, 50%, 80%, uma parcela, e depois você recebe uma parcela final.
Ou então você executa o projeto, e o Estado tem pensado muito nisso com a gente. Parece que nós somos terceirizados, né? Uma empresa que é licitada. Porque imediatamente já pensam assim, olha, conseguiu editar o grupo Finos Trapos, eles têm dinheiro no banco, eles vão bancar. É um grupo de teatro que não tem substrato, que não tem subsídio, que não tem fluxo de caixa, que depende do Estado, mas que é um dinheiro nosso, que nos cabe. Inclusive porque essa verba ela é recebida anualmente. E aí a gente fica se perguntando o tempo inteiro, pô, e ainda tem uma prestação de contas que eu tenho que fazer no final. Essa bendita dessa prestação de contas adoece as pessoas, porque os mecanismos e as formas de prestar contas chega um determinado momento que a pessoa não dá conta, Paulinho. Ela passa dias e dias tentando fazer a prestação de contas vai e volta, porque o jurídico daquela secretaria, daquela fundação, de etc e tal, ela bate e volta e diz para você, não, de acordo com o direito, de acordo com a norma, de acordo com o item tal, de acordo com isso, de acordo com aquilo, você não corresponde. Ele não entende que, por exemplo, numa planilha orçamentária, quando você coloca alimentação, atores, enquanto estão viajando, que é uma alimentação, que é uma diária que esses atores precisam receber, que eles têm que assinar um recibo. Eles querem que você emita uma nota fiscal. Esse é um dos grandes outros exemplos que acontece. Todos os amigos que estão aqui online, eles podem ter diversas experiências, inclusive trocar agora e dizer, eu já passei por isso, eu passei anos para receber. Nosso grupo ficou 2 anos para receber uma verba. Esse é o menor. Mas a gente já passou mais tempo para receber uma verba, para executar um projeto. Nós executamos o projeto, nós fizemos relatório parcial, nós fizemos relatório final, nós fizemos prestação de contas, nós fizemos avaliação de impactos, nós pensamos no futuro de como é que nós iríamos direcionar os nossos trabalhos. É um grupo de 17 anos, com 10 espetáculos de repertório, que tem frente de trabalho de formação, que trabalha na perspectiva, inclusive, do pensamento ideológico sobre a condução do teatro de grupo, da filosofia do trabalho de grupo. E, ou seja, isso não é levado em consideração. Ele é levado em consideração através da normatização, entendeu? Ou seja, ele é delicado, ele é moroso, e isso implica numa série de fatores para as nossas vidas. Vou continuar contigo aí, porque senão o bicho pega. Vambora. Tia, a burocracia é uma forma de controle também, né? Então, isso nas mãos deles é muito fácil de manejar, porque tem muita coisa que parece que é matemático, mas acaba passando por decisões abstratas, né? E aí vai do gosto, vai das relações, isso acontece muito. Então, o relacionamento com determinada produção cultural, determinada empresa que faz isso, agência, etc, 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 ela muitas vezes fala mais do que se toda aquela documentaçãozinha estiver toda correta. Ou seja, mas é uma realidade. É uma realidade que existe e que a gente enfrenta diariamente. Você bem citou aí que tem muitos colegas seus que passaram por experiências como essa, de serem Sim. embarreirados diante do trabalho que estava fazendo por conta de uma vírgula dentro de um projeto. Mas é uma realidade que está aqui, está posta. A minha provocação e a tentativa da gente refletir juntos aqui é como sobreviver diante disso, né? Como a gente precisa dominar esses instrumentos para que quando a gente apresente um projeto e ele seja rechaçado, seja criticado, voltar, a gente saber por que está fazendo isso e a gente questionar e cobrar. A gente faz isso em uma série de coisas que o brasileiro não tem a noção ainda, porque a gente não tem aquele empoderamento naquilo que a gente vai consumir, e aí a gente não sabe nem como buscar os direitos da gente. Então, o convite que eu te fiz aqui também foi para a gente encontrar caminhos para a gente sobreviver dentro desse emaranhado de interesses e de relações
perigosas, perniciosas muitas vezes, que faz com que quem faz cultura, que faz arte, fica de fora. Muita gente fica de fora. Aqui mesmo, muita gente falando aqui que aquilo que está dentro dos padrões, os padrões de mercado, que já tem uma fórmula pronta, muitas vezes superficial, que não acrescenta em nada, passa facilmente e recebe todo o apoio financeiro, de visibilidade, enquanto que tem outros que traz para a gente toda uma conscientização que nos emociona, que mexe com nossas estruturas, que faz com que a gente evolua, eles são barrados nesse caminhar. Então, meu amigo, me diz uma coisa, como é que a gente, eu sei que é grande, o processo é difícil, mas vamos tentar dar uns caminhos para que as pessoas que querem e que precisam viver de cultura, precisam buscar políticas públicas e financiamento público ou privado para poder colocar o seu trabalho no mercado, precisa fazer. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples, né? Que eu acho que não vai dar nem para a gente responder nesse primeiro momento da live. Como eu busco bons editais para inscrever o meu projeto, aquilo que eu estou pensando, aquela minha ideia criativa, como é que eu faço isso? Você pode começar, mas a gente vai dar um intervalo daqui a pouco para poder continuar com a live e deixar ela salva para o pessoal assistir posteriormente. Mas a gente tem condições de mapear. Paulinho, olha, uma coisa que é muito interessante nesse momento é dizer que nós não estamos sozinhos. Perfeito. A nossa cadeia, ela é grande, ela é imensa. Olha que interessante, nessa live da gente, a gente tem um professor doutor aqui no nosso meio, Edu Impro, beijo, meu lindo. Nós temos o grupo de Teatro Finos Trapos, Coletivo das Liliths, nós temos pessoas da sociedade civil, do poder público. As pessoas, de uma certa forma, elas se mobilizam. Hoje, mais cedo, rapidamente, eu falei com um companheiro, olha, vou estar numa live, e ele começou a fazer uma mobilização interessantíssima entre os amigos dele, inclusive tem vários amigos dele aqui na live, e podem estar sendo pegos agora de surpresa com o tema, mas estão aqui de uma forma afetiva ou não, ou entendem muito sobre o assunto também, estão dialogando com a gente. Segundo, nós precisamos ser curiosos, Paulinho. Curiosos. A gente se reserva demais nas nossas intimidades. A gente precisa sair deste lugar de intimidade e sair para os guetos. Sair dos guetos e ir para os grandes centros. A gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa dizer, olha, eu sou o Tiago, eu faço isso, eu desenvolvo essa atividade, e é importante também que em algum momento eu esteja presente para poder contribuir. E eu gostaria de contribuir, seja ousado e vá dizer que você pode contribuir. Sabe por quê? Porque a gente também não percebe as nossas potencialidades. Qual é a minha potência nesse exato momento, inclusive no período de pandemia? Eu disse, eu acabei relatando aqui, meu perfil é esse. Eu faço isso. Mas eu tenho que entender que as coisas elas não caem de bandeja. Eu tenho que me profissionalizar, me instrumentalizar. Eu preciso estudar o tempo inteiro. Porque, por exemplo, para desenvolver um edital, para desenvolver um projeto, eu preciso imediatamente identificar qual é o meu público-alvo. Então, a primeira dica que a gente dá, um produtor, um gestor, um artista, que você faça uma boa leitura de um edital. Entenda a missão daquela empresa. Entenda qual é o objetivo. Entenda a quem quer atingir. Quais são as metas estabelecidas? Eu preciso ter o meu espírito empreendedor pulsando dentro de mim para que, de fato, eu coloque em prática aquela atividade ou aquela ideia que eu tenho na minha cabeça. Porque é o seguinte, não adianta ter só a ideiazinha ali no papel, eu rabisquei, fiz aqui. Não vou dividir com ninguém, não. Divida com outra pessoa, para outra pessoa também te ajudar, porque nós não temos todas as ferramentas na mão. E isso é importante, por isso que eu digo, nós não estamos sozinhos. Perfeito. Nós temos potências ao nosso lado que podem contribuir com a gente. Sim. Peça ao outro. E outra, saia do muro de lamentações. Vamos voltar para o segundo. Isso, vamos voltar para o segundo momento, onde o Tiago vai falar um pouco mais, dar mais dicas e orientações aí.
para botar o projeto na rua. Gente, eu convido todo mundo para voltar daqui a pouco. Essa live vai estar salva, viu? Até daqui a pouquinho.